Caiu uma galera aqui. O que aconteceu? Vamos lá para a gente poder. Boa tarde. Aqui, deixa eu ver. Gosta. Uma pergunta. Tá. Professor, eu queria perguntar a importância de um analista sobre o tipo de variável. Tá. Entender o tipo de variáveis numéricas e categóricas, né? Sei que na primeira vez que vocês vê ela, parece assim que pode parecer assim, sem algum ponto de inferência, né? Mas saber, tá, cara, essas variáveis aí, ela vai justamente fazer que tu possa fazer a melhor escolha. Por exemplo, em como tu vai abordar, qual é o método estatístico, né? Ou qual tipo de algoritmo tu vai gerar em cima dessa variável, né? Se ela for de categoria ou ela for, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quero aplicar uma ideia de regressão linear, né? Que eu vou usar variáveis numéricas, né? É uma tomada, né? Que qualquer tomada de árvore de decisão funciona melhor com ambas, né? Também para a questão de preparação dos dados, né? Fica melhor, eu tenho que entender o que é cada um, porque as variáveis categóricas, frequentemente, precisa ser codificada, né? Interpretar os dados, né? Também essa questão tem essa visão de versão de dados. Normalmente a variável categórica tem que codificar ela, né, para dar uma olhada. E na questão de interpretação de resultado, né? Quanto mais as análises ficam mais claras quando você entende com que variável, com que situação que tu está lidando. Então, esse estudo do tipo de variável é importante para te ter o melhor entendimento, principalmente, do que tu vai estudar. Deixa eu só aceitar o pessoal que caiu aqui. Olha só, a gente vai falar um pouco sobre essas duas ferramentas finais, são ferramentas extras, só para bonificar a ideia do que ainda tem sempre muito para a gente estudar. Na nossa área de análise, existe muita coisa para estudar, tem muita ferramenta aí aparecendo. E aí, essas duas ferramentas que eu vou depois apresentar para vocês, elas duas finais, elas são ferramentas que têm um potencial gigantesco, tá? Claro, vou dizer uma apresentação, mas vocês podem avançar muito em relação a ela. Tá? A primeira ferramenta, tá, que hoje a gente vai conversar sobre ela, é o Origin Data Mine. Tá? Vou botar aqui para vocês poderem entender. O Origin Data Mine, tá? Porque eu botei ele, né? E, inclusive, vocês vão ser até uma das únicas turmas que ainda vão ter essa apresentação com ele, porque ele é uma ferramenta muito poderosa, mas eu tenho que ter uma dedicação,
um pouco maior, um tempo muito maior para atendimentos matemáticos, estatísticos, né? E tinha um estudo mais aprofundado dentro da área de IA e outras situações, né? Então, uma grande coisa que ele tem, que a gente toca e ele é muito famoso, é a ideia da programação visual. Tá? Vocês vão ver aqui, eu vou começar a fazer alguns exemplos. E eu não tenho ali a obrigação de aplicar o código. Tá? Poderia, para personalizar melhor, tal, mas ele é uma ferramenta muito forte na situação visual. Eu tenho a questão de interação dos dados, né? Como eu disse a vocês, é necessário um tempo maior para estudo, principalmente estudar estatística, tá? Aprofundar, entender todas as questões. Fora que ele tem uma linha de extensão, tá? Dependendo da área de pesquisa que você vai, lembra, a gente está saindo um pouco da análise para minerar, né? A gente chama de data mining, mineração de dados. E é um pouco mais aprofundada a mineração de dados, tá? Então, mas é uma área que eu quero já apresentar para vocês hoje, para que, de repente, possa ser um pontapé inicial para mais esse conhecimento com dados. Né? A gente tem falado muito dados de empresa, mas existe muito mais além disso, né? Esse tipo de trabalho. Tá? Então, tanto que, para mim, tá, pessoal, vou dizer a vocês, a, a área de dados, ela veio para mim através da matemática e da física. Né? E depois veio para esse conhecimento que eu tinha de matemática e da física, que ela veio se unir para a questão da computação. Né? Veio se unir para a questão da computação. Né? Tanto como a minha base, né, como eu venho de base matemática, de graduações em matemática, computação, essas duas, né, é suficiente para... Antigamente era muito separada, mas dentro da matemática aplicada, a gente tem esse trabalho com dados, mas não era tão visto como hoje que a gente está falando de análise de dados, ciência de dados, engenharia de dados, mineração de dados, né? Tem várias coisas aí. Então, esse cara aqui ele é fantástico, né, para várias situações. Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui só no Docs dele. Ele tem tanto os primeiros passos, ele tem a documentação, ele é feito em Python, tá? Ele trabalha em cima do Python. Ele é como se fosse, imagina ali, mais uma extensão do Python para vocês. Né? A gente já pegou Panda, aqui tem Panda dentro, aqui tem NumPy, é uma aplicação feita em cima do Python para trabalhar com mineração de informação. Tá? E tem IA aqui dentro, né? Aprendizado de máquina, várias situações que eu posso trabalhar. Tem oficinas, olha, vocês podem ver as oficinas. Baixar, e aí eu posso tanto baixar para o Windows, está aqui, ó, ele vem com uma instalação padrão, posso instalar no meu Windows, posso instalar no Mac, posso também, lá no Anaconda também tem ele, se você ver lá na foto do Anaconda ontem, ele estava aparecendo lá, essa carinha aqui, ó, ele é uma daquelas aplicações de instalar, né? E eu também posso instalar direto no Python, né? Faço um venv lá, como a gente tem feito, né? Vem ambiente, e depois faço a instalação dele, pipe install, e depois faço o pipe install warrior. E depois carrego ele. Tá? O jeito mais tranquilo seria esse primeiro. Instalo aqui, ó, clico nele, vou fazer uma instalação. Ele vai instalar, demora um pouquinho, porque são várias ferramentas. Né? Tá? E aí, através desse instalador, ele vai descer esse instalador. Tá? Vou só colocar aqui, vou fazer download dele. Ó, ele é 492 megas. Né? Então, aqui tem todo o que é necessário. Tem que ter um áudio para... Edna, o seu áudio está abrindo. A senhora vai falar alguma coisa? Porque ele está fazendo um barulho.
Então, olha só. Então, o Origin, tá? Ele, como eu disse para vocês, ele é uma ferramenta fantástica para iniciar, né, para essa área de mineração de dados. Como eu disse para vocês, ele é um ambiente, vai fazer vou mostrar algumas coisas para vocês. Né? E aí ele tem os widgets, que são esses botõezinhos que vão colocando, né, para fazer as análises. Pois ele faz coisa básica e faz coisa muito poderosa, tá? Muito poderosa, onde eu teria que aí avançar meu conhecimento de estatística, avançar meu conhecimento em inteligência artificial, para poder conhecer bem. Tá? Tem muito material ainda de implementação, mas como eu disse para vocês, o pontapé inicial dentro da área de mineração, tá? Dentro da mineração de dados, que a gente pode conhecer essa ferramenta, tá? Então, como eu disse a vocês, ele tem o instalador, né? Vocês podem fazer instalar. Eu fiz o download aqui, ó. Então é só depois que eu fiz o download, ele vai trazer para a gente a tela de instalação. Né? Tá o próximo, não tem muito segredo, né? Aceito, do Next, e aí ele vai começar a instalar a ferramenta, tá? Ela é 498 MB em relação. Após ele finalizar a instalação, tá? Ele vai criar para vocês um ícone. Um ícone. Este íconezinho aqui, ó, que eu estou trazendo na tela. Tá? Então, ele vai trazer esse ícone aqui, e aí eu darei 2 cliques nele. Tá? Como eu disse para vocês, ele é uma ferramenta pesada, tá? Em nível de trabalho, porque ele traz ali não só estatística, mas ele traz uma parte visual, né? Como eu disse para vocês. Tá travando já? Então ele vai abrir aqui na minha outra tela, tá? E aí ele vai trazer este carinha para vocês aqui, ó. Onde tem os menus aqui e os widgets dentro de cada um deles aqui, tá? Quando eu quero colocar um deles, eu só faço clicar e puxo para cá, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo para vocês, tá? Essa ferramenta, tá? Eu posso importar tabela, importar CSV, importar dados, né? Isso aqui, imagens, a gente vai fazer, eu vou fazer um exemplo com vocês de imagem também, para fazer análise. Como eu disse para vocês, aqui a gente está partindo para um campo um pouco fora do nossa ideia inicial, que é uma análise de dados júnior. A gente está um pouco para dentro da mineração de dados, né? Que tem uma diferença, tá? A mineração de dados, a gente tem que descobrir padrões, principalmente padrões ocultos que está ali, tendência, relacionamento de dados, né? Aí eu vou aplicar algoritmos avançados, aprendizagem de máquina, exploração de dados, encontrar insights, né? Quer dizer, eu passo para um segundo nível, tá? E diferente do analista lá, que ele vai responder perguntas específicas, né, através lá do banco para tomada de decisão. Tá? Então, ele usa uma estatística descritiva, mas coisas são mais simples para o analista de dados. Um cara da mineração, principalmente, é descobrir algo oculto, tendência, né, relacionamento e reconhecimentos baseados dentro de algoritmos avançados de IA. Então, você está um nível a mais aqui.
tá? Um plus de uma segunda carreira. Por isso que eu disse que é a apresentação de duas ferramentas que eu quero demonstrar. Então, o que a gente pode dizer? Tá? Só um minuto. Né? Eu tenho aqui na minha ferramenta, como eu disse para vocês, os menus. Tá? Posso aqui, file, novo, tá vendo? Não tem aqui, ela não tem português, tá, pessoal? Ela não tem português. Posso fechar, abrir o ambiente, salvar meu ambiente, transformar com imagem, né? Mas o que é mais interessante aqui são os widgets, né? Que eu posso inserir, remover, renomear. Quando eu quero inserir um cara desse aqui, ó, quero inserir um CSV no meu documento. Aí vai trazer o widget. Aí eu posso aqui, ó, abrir ele, renomear, remover, ou pedir ajuda para saber o que ele faz. Tá? Tenho no meu option, tá? Eu tenho aqui os addons, tá? Esses addons aqui são novos widgets que cada vez estão sendo desenvolvidos pela comunidade para trabalhar com mineração de dados. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com questões educacionais. Então, aqui ele tem, né, algumas widgets para trabalhar justamente em cima disso. Né? A GEL, né, adiciona, né, o Orange, né, na parte geográfica de geolocalização, né, na visualização de mapas e regiões. Né? Então, já vai trabalhar essa parte de mineração baseada nesses dados. Imagens, que eu coloquei para ativada, trabalhar também com imagem. Posso trabalhar também, ó, fazer textos, análise de texto, análise de sentimento, né? Eu tenho tudo aqui baseado em. Tem muita ferramenta, tá, pessoal? Muita ferramenta. A parte de bioinformática, essa área mais, até uma amiga minha que trabalha nessa área aí, para trabalhar essa mineração de informação, tá? Então, eu fiz o seguinte, tá? Eu tô aqui, peguei aqui na área de data, tá? Eu tenho aqui file, CSV, dataset, conexões com o banco SQL, tá vendo? Data tables, que são nossos data tables lá do Panda, tá vendo? Pintura dos dados, informações, rank, né? Editar, colorir, informações estatísticas e salvar esses dados, né? Saída de dados. Eu vou pegar aqui o CSV, vou colocar ele aqui, ó, e eu vou importar aquela nosso CSV funcionário, tá? Eu vou clicar nele aqui duas vezes, ele vai abrir para mim este carinha aqui, ó. E eu vou clicar nesses três botões e vou procurar lá os meus funcionários, tá? Eu criei aqui um funcionário, funcionários aqui, ó. E aí ele me traz na tela já, ó, o CSV lá do funcionário. É como se fosse muito parecido lá com o do Excel, importação do Excel. Ó. Eu tenho que verificar, às vezes, o encode, tá? Por causa dos acentos aqui no Brasil, tá? Se eu tiver aqui, ó, o TF8, ó, posso ter problema relacionado aos meus acentos. Então, eu tenho que verificar aqui, ó. Estou usando aqui ISO Latim 4. Aí eu fiz a correção. Como é um CSV, a gente já sabe que nesse CSV, né, ele pode vir com ponto e vírgula, né? Eu tenho que dizer como é que esse arquivo foi. Se for tab, ele não reconhece. Porque esse CSV ele foi dividido por ponto e vírgula. Então, quando eu digo ponto e vírgula aqui, ó, semicolon, ele entende que os pontos e vírgulas estão dividindo pelas colunas. Né? O grupo de caractere é por decimal, que é vírgula, posso dizer várias situações aqui. Tá? Mas quando eu carrego essa informação, tá? Ele me traz que a minha primeira linha aqui, ó, é o ID, nome, né? Essa primeira aqui eu tenho as colunas, ó. Tenho as colunas. E eu posso também clicar nas linhas. Então, nessa linha aqui, se eu der dois cliques nela aqui, tá? Botão direito, desculpa, botão direito, eu quero marcar ela como header, né? Ela é o cabeçalho dos meus dados aqui, ó. Cabeçalho dos meus dados. A mesma coisa que a gente fez lá no Power BI, né? A gente marcou para ser o cabeçalho. Então,
Isso aqui é o que ele está carregando. Vou dar um OK aqui, ó. E ele está carregando esses dados. Ah, mas, professor, eu quero ver o que ele está carregando numa tabela. Então, olha que bacana. Eu pego aqui, ó, puxo, e eu posso escrever. Traz para mim um data table. E aí, quando eu der 2 cliques no meu data table, eu tenho os meus dados. Tenho meus dados já no formato, né? Mostrando aqui. Vou puxar até para cá, para não ficar registro, tá vendo? Já esse daí, vou passar para cá. Olha lá que bacana. Eu carrego ele na minha frente aqui, ó. Né? Isso aqui é só o data table. Não posso mexer, só visualização, tá, pessoal? Eu não posso mexer aqui interno, tudinho, mas é só uma questão de visualização. Data table vai me trazer os dados que foram carregados no CSV. Tá? Dados que estão carregados através de um CSV. Tá? Eu também posso verificar esses dados, tá? Que tipo de dados estão ali, né? Então, eu vou, por exemplo, posso pegar aqui no meu data table e puxar aqui um editor de domínio. Tá? E vou dar 2 cliques aqui, ó. E ele vai me trazer aqui na tela, né? Então, o que ele está dizendo? Olha, o ID eu reconheci como numérico. Idade como numérico, né? Variável numérica, que até uma pergunta que o Porter fez agora. Ó, salário numérico, né? Ativo, eu identifiquei como categoria, né? A variável categórica, né? Ó, departamento categórica, tá vendo? Então, ele já tenta ali já automatizar o processo. Pode acontecer que alguma seja errada? Pode, tá? E aí, com esse cara de domínio aqui, ó, você vai dizer para ele, ó, não, esse cara aqui era para ser numérico, não era para ser texto, não era para ser um time. Você vai mudar. Só consegue mudar com este tipo de widget aqui, ó. E a partir daqui ele vai gerar uma tabela. Aí eu posso também clicar aqui e renomear meu widget, F2, ó. E eu posso dizer, olha, esse aqui já são os dados corrigidos, por exemplo. Lembrando que o nosso propósito aqui ele é um pouco diferente lá da função do analista, mas para vocês em relação a descobrir os dados. Lá eu tenho que gerar uma saída, criar um dashboard. Aqui, às vezes, eu descobri uma informação, né, falsa ali, ou oculta, né, porque eu vou fuçar os dados. De repente, eu vou pegar aí, vamos dar um exemplo, uma coisa que eu já atuei, nessa questão de análise de mineração de dados de propostas, né, de licitação, né, para ver se tem irregularidades em nível de valores. Então, chega lá 1 milhão de processos, aí a gente transforma em nível de dados digitais e aí a gente aplica uma ideia que a gente tem lá, que é a ideia do outline, né, ponto fora da reta, né, que seria mais ou menos assim, imagine que todo um processo licitatório padrão, vamos dar aqui um exemplo, fique entre uma média de 1 milhão, 1,5 milhão, 1 milhão, 1,5 milhão, 1 milhão. Ele cria um gráfico de ponto, né, padronizado, porque fica numa média ali, aquela licitação, e de repente tem um ponto muito longe, né, ponto muito fora do padrão. Isso que é outline, né, fora ali. Então, esse ponto eu tenho que investigar porque ele está fora do padrão. Através dessa mineração de dados, né, eu verifiquei que existe um ponto fora e eu vou verificar o que é aquele ponto.
É diferente da pergunta lá que fez, olha, eu quero saber quais são as licitações que estão tendo mais lucro ou menos lucro, que aí já vai para uma questão mais de análise mesmo de dados, de saída para responder a pergunta. Então, aqui, ó, eu já tenho uma tabela corrigida, né? Aí ele já traz a tabela corrigida. A pessoa não está legal. Eu posso mexer nesses dados que estão aí em posição? Posso, né? Eu tenho aqui, ó, pintar os dados. Então, aqui eu posso, vamos dizer que eu pegue aqui daqui direto, ó, aí já está reclamando. E aí, ó, ele já traz aqui, faz uma análise em cima das variáveis. Só que isso aqui ainda é meio falho, porque eu só estou fazendo ainda sem uma informação, né? Sem ter uma filtragem de informação, sem um X e um Y correto. Tá? Mas para mostrar como é fácil, tá, para vocês esse trabalho. Tá? Então, por exemplo, eu tenho Data Info. Vou conectar. Ele vai trazer informações para mim daquela importação que eu fiz. Lembrando que essa importação que eu fiz, tá? Ela nada mais é do que aquele arquivo que a gente tem trabalhado nas nossas aulas que nós montamos os gráficos, né? Que é daquela categoria lá que a gente está trabalhando. Que foi só que eu só chamei ela de Data Org, tá? Aqui, ó, Data Org funcionário. E eu carreguei esse CSV aqui, ó. Esse cara eu carreguei para lá. Né? E a gente fez também lá com o Panda, né? Quando a gente fez o Panda, underline read, CSV. Só que aqui eu carreguei por este widget aqui, ó. E carreguei aquela CSV. Tá? Então aqui eu estou verificando, né, a informação. Tá? Tá? Então o que acontece? É, a data info vai trazer lá, dizendo o tamanho da matriz, né? E diz, olha, eu tenho lá 20 linhas com 10 colunas, eu encontrei que tem 3 variáveis de categoria, 4 numéricas, tenho textos, 3 textos, né? Não tenho nenhum dado ali perdido ou atribuído. Isso aqui é uma análise que ele fez lá, tá vendo? O widget. Se eu pegar aqui a questão, por exemplo, da feature, né, de estatística, se eu linkar ela aqui, ó, tá vendo? Eu peguei isso aqui, ele está dizendo que ele está carregando dados para este widget. Quando eu der um clique aqui, ele já vai fazer várias análises aqui, tá? Claro que essa análise aqui ela está meio bagunçada, porque a gente não fez nenhum filtro nos dados, né? Tanto que ele está fazendo até do ID, ó, ele faz ID, tira a média, tira a mediana, dispersão, mínimo, máximo. Mas variáveis como idade, que tem alguma informação, daqui ele já mostra, tá vendo? Só não poderia separar isso aqui para eu analisar, por exemplo, só a idade aqui? Poderia. Né? Como é que eu poderia fazer isso? Poderia vir aqui, ó, pegar esses meus dados e aplicar nele uma seleção de colunas. E na seleção de colunas, eu vou dizer só o que eu quero. Então, ó, ignora isso, ignora esses caras todinho aqui. Ó. Tá? Nome e idade. Vamos puxar nome e idade. Olha só, aí eu ignorei todas as outras. Quando eu puxo esse cara aqui, vamos ver o que ele criou. Aí eu pego um data table. Data table é essencial para tudo, tá, pessoal? Então, esse data table aqui, ó, eu vou até renomar ele como dados após a coluna, após a seleção de coluna, que foi que eu fiz aqui, ó. Quando eu dou 2 cliques, olha que ele vai me trazer só o nome das pessoas e as idades, porque eu já fiz a seleção lá, tá vendo? E aí, se eu quiser pegar isso aqui e aplicar uma estatística,
né? Os dados foram selecionados, clica aqui, ó, ele já vai me trazer das idades aqui, ó, fazer um gráfico de distribuição, e trazer a média, né, a mediana, o gráfico de expansão, o mínimo e o máximo, e se algum dado foi perdido nesse cálculo, porque ele está operando ali por trás, tá? Ele está operando. Isso aí é uma ferramenta bem simples, né? Mas ele já me traz alguma coisa aí para analisar, né? Então, continuando aqui, né? Então, eu fiz aqui uma seleçãozinha, ó. Uma seleção. O WitGet seleção de coluna. Criei uma nova data table e trouxe a estatística rápida aqui para me dar uma olhada, né? Isso aqui é interessante, né, para análise. Eu também posso, né, fazer outras situações do dia a dia, né? Por exemplo, são que está criando, está ficando cheio de widgetzinho aqui, ó. São análises rápidas. Na verdade, eu não gosto nem de chamar de análise, porque está minerando a informação. A mineração de informação, ela é um fato de eu encontrar situações ali que eu estou buscando no dia a dia, tá? Como isso é um pouco diferente da análise de dados, que ela vai responder perguntas, né? Aqui chega a informação para mim e diz, ó, cara, vê tudo que tem aí. Descobre aí se tem algum padrão, descobre se existem padrões ocultos, descobre se existe tendência ou alguma relação. E aí é muita coisa que eu vou trabalhar. Para a gente que trabalha com análise de dados, eu posso usar essa ferramenta de mineração para fazer uma análise rápida, concordo contigo. Né? Isso acaba me trazendo uma análise rápida assim aí, mas eu não consigo, beleza, mas eu quero pegar isso aqui, Tadeu, e eu quero salvar. Vai salvar a imagem. Ele não vai receber, porque não tem ali. Né? Ó, vou salvar dados. Vai salvar essa informação, ó, com uma informação de texto. Então, seria mais uma questão de aprender. Olha, beleza, aqui rapidinho. Aí o que tu pode dizer? Olha, rapidinho eu sei, se eu fazer isso lá no Power BI, eu já vou encontrar aqui uma mediana, vou encontrar aqui o máximo, um gráfico de distribuição com essa variável. Tu consegue usar uma ferramenta de mineração para já ter uma visão do que tu pode encontrar. A apresentação seria bom, com certeza. Tá? A mesma coisa se eu pegasse aqui, ó. Pegasse aqui a seleção de coluna, imaginasse que eu pegasse aqui, ó. Vou pegar idade, vou tirar todos esses caras aqui, vou deixar idade, salário, né? E o nome. Então, vou filtrei de novo, vou criar um outro data table. Então, aqui já é novos dados. Por que novos dados? Porque eu já tirei tudo, ó, só deixei esses três. E aí, eu quero que vocês vejam que é a rapidez que dá para fazer isso. Né? É até mais rápido do que ali no Power BI claro, no Python é um pouco mais lento, porque eu tenho que instalar o código, mas é até muito rápido aqui. Eu só estou descendo e clicando. Né? E aqui eu já vou saber, beleza, agora eu vou pegar esses meus dados aqui e vou gerar um bar plot. Aí ele me traz, olha. Né? Pô, cara, isso aqui. Por idade, eu quero que fosse salário. Né? Tenho uma ideia de salário. Depois posso aplicar outras situações, né? Aplicar cores. Mas, vamos dizer, é muito rápido isso. É muito rápido sendo gerado. Cara, eu estou fazendo coisas muito simples, tá? Posso fazer coisa muito mais pesada aqui nessa ferramenta. Mas eu selecionei aqui os dados, né? Ó, eu vou pegar aqui outro, vou puxar esse mesmo dado aqui e eu vou aplicar uma distribuição. Peguei aqui duas variáveis sem pensar, né? Mas olha lá. Vou pegar aqui de 10 em 10, como a gente fez lá no Power BI, né? Fez um NBIM 10 em 10.
Né? Então, isso é fantástico, como eu disse para vocês, essa criação aqui. A pessoa, mas porra, salvar. Ó, eu não consigo salvar isso aqui. Né? Quem não entende como consigo visualizar. Eu poderia fazer e depois correlacionar com o Dash, para a gente quer dizer, só para ver se está tudo certinho, tá? Como eu disse, aqui no fator da mineração é a exploração dos dados, tá? Exploração dos dados e encontrar alguns pontos que eu estou buscando. Mas eu posso, através de uma análise, chegar perto do que pode ser gerado lá no Dash, o gráfico vai ser. Tá? E aqui, por exemplo, eu peguei aqui, ó, o banco de dados, né? Ó, se tiver um banco de dados, também tu pode vincular no SQL, olha só. Tabelas SQL. Cara, isso aqui é fantástico. Né? Eu posso também, ó, file, pegar arquivos. Ó, pegar arquivos. Ele tem alguns arquivos exemplos, que eu, na verdade eu criei um aqui. Eu criei um aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E eu posso abrir um arquivo da internet, puxar para cá, um Google planilha que está compartilhado ou um site. Posso buscar do Excel, trazer para cá, ó, frutas e vegetais. Ele carregou frutas e vegetais. Vou dar um reload aqui para carregar. E aí eu quero ver um dataset, quero ver um data table do que eu carreguei. Ó. Olha lá. Vendo? É uma coisa fantástica, com uma facilidade assim de cliques. Como essa mineração é uma questão mais de eu abrir os dados, explorar, encontrar, e às vezes ele me responder umas questões que, por exemplo, eu vou fazer uns exemplos com vocês. Né? Então, ele também tem aqui, ó, esse x aqui tá porque eu não tenho nenhum banco aqui. Mas, por exemplo, eu tenho datasets também. Que são datasets? São dados que estão aí na internet, né? Não tem em português, né? Mas você pode usar como exemplificação para estudar. Dados bancários, tag, economia, esporte, para te aprender a biologia. E aí vocês aplicam o estudo de mineração em cima desses dados aqui, que às vezes precisa de dados para estudar, né? Então, ele traz aqui esse download da internet para te poder usar. Tá? São todas situações de dados. Então, essa coluna é legal porque a gente está para trabalhar com os dados. Tá? Aqui eu tenho a coluna transformação. Essa coluna transformação, deixa eu tirar isso aqui. A gente está trabalhando com esse aqui. Tá? Bem fácil. Na coluna transformação, tenho também alguns dados exemplos. Tá? Vou selecionar a coluna que a gente está fazendo aqui. Ó. Temos também a seleção de linha. Eu vou pegar aqui direto do arquivo. E aí eu posso também, ó, essa linha aqui é igual a tal outra linha. Essa linha aqui, a idade, né? Posso criar condições, tá? Mas aconteceu uma situação, por exemplo, que eu tenho lá nos seus dados, eu tenho aqui uma ID capital, olha, que tinha um relacionamento de ID capital. Posso trazer isso para cá? Pode. E a diferença que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que puxar mais um CSV, porque o meu arquivo... Por que CSV, professor? Porque o meu arquivo lá no Panda, que eu estava usando no Pandas, ele é CSV. Ó. Se eu pegar aqui, ó, cadê? Capital. Localidade, tá? O arquivo de localidade, se eu dar uma olhada aqui nas propriedades dele, ó, esse aqui está arquivo separado por vírgula. Tá? Eu não estou vendo aqui ó, a minha extensão, mas isso aqui é de menos, isso aqui é a configuração do Windows. Tá? Só vim aqui, vem opções, modo de exibição, e aí você manda o Windows mostrar as extensões para vocês, que ele oculta a extensão, tá vendo? Isso é até eu acho até um erro, porque hoje em dia vocês não sabem nem que é uma extensão.
Então, aí aqui, ó, ocultar extensões, tá vendo? Posso ocultar, e se eu aplicar aqui, ó, vai aparecer agora, ó. Tá vendo? Então, isso aqui são arquivos CSV, ó. O Windows acaba ocultando aí um V. Então, eu quero puxar isso para lá, né? Ele tem uma relação. A mesma coisa eu vou fazer, ó. Por isso que eu estou usando esse ícone CSV, porque o nosso arquivo é CSV. Eu clico aqui, escolho lá a minha localidade, ó. Então ele já está dizendo aqui, ah, beleza, olha, aqui 1, 2, 3, Belém, capital, tá vendo? Vou dar um OK. Se eu quiser ver esses dados numa tabela, puxo um data table, aqui, ó. Agora, para mim unir os dois, né, eu vou puxar o meu primeiro, e aí eu vou trazer esse cara aqui, ó, merge data, que é o que também está aqui no meio, tá? E vou puxar a segunda tabela. Vou clicar entre eles, ele vai trazer isso aqui para mim, ó. Aí, ó, eu quero que tu veja a ID capital com a ID capital aí, tá vendo? ID capital com ID capital. Agora ver o que ele vai gerar a partir, posso concatenar, procurar pares por linha, concatenar tabelas, tá vendo? Quando eu puxo esse aqui, ó, o novo data table que ele gerou, vou até botar aqui como novo data table. Ele vai estar lá agora, ó, o nome da capital, né, baseado aqui, ó, na nossa estrutura. Vou até aqui, ó, para a gente poder ver melhor. É, ó, Isabela, e esses questionários lá para baixo. E aqui ele fez já a referência, olha, da capital, o que estava naquela tabela dele lá, ó. Ele trouxe o nome para cá, ó. Então ele fez lá o mesh, né? O relacionamento, né? E que a gente fez lá também no Power BI, né? Com muita facilidade até. Eu posso mesclar dados, né? Claro, aqui, ó, no máximo eu falo de 2 em 2, tá? Então assim, eu mesclei esses dois. Aí aqui gerou um novo, que é esse que eu estou mostrando aqui. Se eu quisesse mesclar com outros dados, aí eu ia pegar o outro CSV que vai ser gerado para puxar, para vincular com o primeiro. Então, ele vai vinculando cada um, tá? Então, tem muita ferramenta interessante, tá? Que a gente pode, né, trazer e usufruir para o nosso dia a dia. Ah, mas de repente tem uma coisa que não tem. Ah, então cria, meu amigo. Aqui, ó, Python Script. Né? Então, ele já vai puxar aqui, ó, uma área do Python para você programar. Aí você vai chegar lá e criar meu script, né? Para poder trabalhar aqui, ó, em faz import, que você precisa, etc. Aí, olha o Python aqui embaixo, ele puxou uma área para você programar, aí rodar para ver se está tudo ok. Pode ser assim, cara, ferramenta tem muita, cara. Ferramenta assim tem muita coisa bacana. Se vocês trabalharem esses dois, eu acho assim, eu gosto muito de trabalhar os dois juntos, tá? Apesar de sim. O trabalho de análise é uma coisa, de mineração é outra, tá? Mas às vezes eu uso a ferramenta de mineração, eu quero visualizar alguma coisa rápida ali, que eu estou uma pergunta de repente, entendeu? Então isso aqui é bem interessante de vocês usufruírem. Por isso que são duas ferramentas que eu vou apresentar extra, que é essa hoje, e depois mais uma que é o R. Eu também é uma ferramenta de desenvolvimento que eu quero que vocês conheçam. Eu sei que muitos não vão, porque ela vai mais para dentro da estatística, mas faz as análises também, tá? Mas eu quero que vocês conheçam para você entender que, pô, ninguém apresentou isso aí para gente, né? Eu sei que praticamente vocês ficarão ou no Power BI ali, ou no próprio Data Frame com o Python, dependendo da situação, né?
E dependendo do tamanho do dado, né? Você já deve ter sentido na pele quando os dados são gigantescos, né? Coisa que lá pelo Python lá fica muito mais tranquilo de trabalhar, né? Então eu tenho aqui várias situações, né? Aí entra para o método estatístico, né? Visualização, olha os gráficos que ele tem, né? Olha os cast plot, né? Line, bar, radvis, projeção, freevis, mosaico, cara, muita coisa que tu fica sem ação. Cat, onde é que tu tá vendo, mulher? Tratamento, onde é que tu viu? Cat, ou eu falei, escreve aí para mim entender o que foi que eu vou. Então, eu tenho aqui várias áreas de visualizações, tá vendo? Tree, box, vai vir distribuição, skirt, line, bar, né? Mosaico, free, radix, né? No layout era layout, afinação. Eu não vi isso, mas a gente pode filtrar aqui, ó. Né, o skirt blocks, esse aqui, skirt blocks. Ah, tá. Esse é o que a gente usou, né, lá para fazer as variáveis de. Qual é esse aqui? Tá aqui, salário de ponto, né? Posso depois aplicar cores nessa. Ó, tá vendo? Então, ele é muito personalizado, como disse para vocês. É uma ferramenta de mineração muito interessante, tá? Mas ele é focado para mineração de dados, mas dá para a gente dar uma aproveitada nele para algumas situações de análise, né? Rápida aí, de entrega. É uma informação. Nessa brincadeira aqui, tá? Eu instalei, por exemplo, aqui, ó, aqui tem os modelos, tá? Então, aqui tem modelos para IA, tá? Em nível de aprendizado, tanto supervisionado como não supervisionado. Aqui, ó, a parte de predição, futuro, teste de score, isso aqui é área de inteligência artificial, tá? Também a inteligência não supervisionada para aprendizado de máquina. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco, tá? Vou mostrar para vocês uma ideia de reconhecimento de imagem. Análise de imagem, que é esse que eu vou trazer com vocês aqui, ó, fazer análise de imagem, de repente fazer reconhecimento de imagem, uma coisa que vocês só fizeram com, a gente só trabalhou informações, né? Mas eu posso, através da mineração de dados, trabalhar reconhecimento em padrões de imagem, tá? Através desse cara aqui. Esse cara não vem instalado por padrão, tá? Eu preciso vir aqui no Option, Addons, e aí eu coloco ele aqui, ó. Aí não vem por padrão, então eu instalei ele para mostrar para vocês. A parte de associação, né, frequências, bioinformática, né, que é a parte que a gente está falando aqui da biologia com a computação. Tem coisas que é muito específica, conheço pouco dessa área, mas tem a genética, análise de crescimento. A parte de redes, que é a rede neural, processamento de rede, né? A parte de análise de células, ó, genética, tá vendo? Esse módulo é novo que instalaram, tá? Eu instalei que eu estava curioso, que é o módulo novo que. Mas eu já estou vendo regressão. Eu vou dar uma olhada nele, que eu achei muito interessante, implantei. E essa parte de mineração de texto.
Isso aqui já tem se falado bastante na nossa área também, mas de mineração, né? Que é com isso, vocês não. Eu posso fazer a nuvem de palavras, análise de sentimentos, tá vendo? Questão de profile, documentos da internet, várias coisas vocês podem trabalhar aqui. Eu nunca não trabalhei com todos ainda, tá? Mas uma coisa, principalmente essa análise de sentimento, o pessoal tem procurado para rede social. Porque como é que tu vai analisar o texto das pessoas que estão na rede social, né? Então, saber se o cara está feliz ou triste com aquela milhão de postagens que foram feitas ali, ela vai fazer uma análise relacionada a isso. Você precisa de base aqui de dados para montar uma estrutura como essa. Tanto que ele tem aqui, ó, uma API do Twitter, que agora é o X, né? Já, tu pode vincular direto lá no Twitter, se tu tiver conta no Twitter, pega a conta do programador que tu tem e tu vincula lá para fazer análise. Né? Tem um exemplo de palavras aqui, ó, corpus, onde vocês podem trabalhar com textos, né? Eu posso fazer, vou pegar esse exemplo aqui, transcrição de amigos, né? Isso aqui tá, querer o idioma, né? Tem que dizer qual é o idioma do texto que está lá. Bora ver que texto é esse aqui, eu puxo para cá, trago um data table. Então, tem palavras aí, textos, possessão, frases lá da série do Friends, né? Aí, tá vendo? Ele tem lá análise de texto. Né? Episódio 1, esse né? Episódio não, sessão, esqueci o nome. Episódio 1, né? É 101, o título lá da série e quem é o autor da frase, né? Então, ele tem aqui, ó, várias. Para a questão de análise de texto, né? Que aí você pode, por exemplo, deixa eu ver se ele já, sem precisar o processar, ele vai gerar. Estou pedindo para ele gerar aqui, ó, que vai ficar lento a minha máquina. Calcular uma nuvem de palavra, né? Então, dá 2 cliques aqui, ó, ele vai gerar quais são as principais palavras, né, que estão vinculadas lá, ó, naquela instrução do texto. Tá? Isso aqui dá para fazer em Python também, tá, pessoal? Dá para fazer em Python, lá com Panda, dá para fazer isso aí também bonitinho. Mas como isso para vocês, aqui é uma área que a gente está falando um pouco saindo da análise de dados, saindo para mineração de dados. O cara quer saber quais são as palavras que estão dando mais, mas que pode também servir para a gente. Tá? Então, isso aqui eu tenho várias situações de texto. Eu vou mostrar para vocês, eu separei aqui um exemplo. Eu volto aqui para o nosso. Eu separei um exemplo para vocês, para a gente poder analisar junto. Sim, ele faz análise preditiva. A gente vai até fazer uma. Cadê? Aqui, ó, predições. Predições aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma dor de cabeça, fazer via código, muitas vezes, né? Ele tem aqui, ó, aprendizado. Aqui é o aprendizado de máquina, né? Fazer o teste scope, ele aprendendo, ele criar uma estrutura. Mas com isso aí, preciso de dados para mexer com isso. Mas ele faz, tá? Tá aqui as predições aqui. Eu vou fazer uma aqui brincando aqui com vocês com imagem, tá? Nós chamamos de clusterização de imagem, que é muito famosa desse software, tá? Aqui, ó, eu separei, aqui, ó, um grupo de imagens, tá bom? Um grupo de imagens que eu peguei na internet aí, ó. Para ensinar ele, para fazer o machine learning dele, fazer uma aprendizagem de reconhecimento das imagens, tá? Então, quanto mais imagens, melhor, tá? Para ele aprender e reconhecer o padrão.
Tá? Lembra que a minha função ali, de repente, é encontrar uma falha, algum padrão dentro da estrutura. Ou uma imagem que eu tenho que reconhecer num grupo de imagens, né? Aí eu preciso ensinar a minha máquina a fazer esse reconhecimento. Tá? Só um minuto, rapidinho. Pronto, voltei. Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma quantidade de imagem, eu vou ensinar para ele poder fazer uma previsão, tá? Vou fazer uma machine learning com ele. E eu posso levar isso para dentro dessa ferramenta. Eu vou fazer um de imagem agora. Vou fazer ele, vou ensinar ele e depois fazer com que ele faça umas análises futuras para de imagem e reconhecimento automático de uma imagem. Tá? Então, por exemplo, ó, vamos começar a fazer ensinar ele, tá? Vou deixar isso aqui separadinho, que é do nosso. Depois eu vou ver se eu consigo fazer um de fruta que eu estava montando. Não sei se eu coloquei todos os dados. Então, olha, aqui, bem aqui eu tenho importação de imagem. Ó. Vou dar 2 cliques nele e vou apontar para aquele meu, para que é a minha pasta.
Tá? Então, eu botei essa pasta, ela tá. Esse é um exemplo muito clássico, tá? Que tem dessa ferramenta. Deixa eu cadê? Origin, análise de imagem. Vou selecionar a pasta. Ele vai identificar, olha, 28 imagens. Vou fechar aqui. E vou puxar bem aqui, ó, o Image View, tá? Vou dar um dois cliques no Image View. Aqui. Tá? Trouxe para dentro do sistema de imagem. Tudo bem? Vamos lá. Então, a gente precisa fazer o seguinte. Eu preciso, também posso talvez ver as informações dessa imagem em nível de tabela, tá? Eu chamo data table. Ó, ele vai trazer aqui no padrão e já vai fazer uma análise do tamanho, tá vendo? O tamanho, largura e altura da imagem, ó, tá vendo? Cada imagem. Isso aqui, pois que é interessante, né? Só fechar isso, porque vai travar muito minha máquina aqui. Então, a gente precisa fazer agora com que ele analise as imagens e aprenda o que é cada uma, tá? Vamos ver lá. Deixa eu só pegar aqui, vou fechar. E aqui esse aprendizado, tá? Eu tenho uma ferramenta que é a Image Embedding, tá vendo? Esse cara bem aqui, ó. Que é a função dela, tá? Ela é um módulo de aprendizado treinado, tá vendo? De imagem aqui, ó, do Google Inception, que é uma ferramenta da Google, que é, deixa eu até melhorar esse texto. Ele é um modelo de aprendizado já feito pelo Google para análise de imagem. Tá? Então, que o Google tem usado até no Google Fotos, reconhecimento de infraestrutura de rostos, etc. Né? Para quem tem Google Fotos, já deve ter pegado essa informação. Aí ele reconhece o padrão lá, ele aprende, ele reconhece na foto, a foto do teu Google Foto, os padrões e vai fazendo aquela filtragem. Né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou vincular esse cara aqui, que agora que vai dar uma. Ele vai ter que estudar essas imagens. Vou clicar aqui, ó. Até rapidinho. Uma vez eu fui querer inventar de fazer um aprendizado de máquina e 600 fotos. A máquina voava. Né? Então, ele se manteve, ele analisou, tá? Vou puxar aqui um dado para ver o que foi que ele analisou. Então, olha só, olha quantas análises ele pegou a foto, quebrou a foto e fez várias análises de aprendizados. Ó. Olha aí, quantos cálculos ele gerou para encontrar padrões entre essas imagens. É, isso é fantástico. Essa é uma coisa que eu acho fantástica na área de máquina. Olha só. Olha a quantidade de cálculo que ele fez para tentar encontrar padrões e igual coisas, similaridades entre as fotos. Né? E agora o que eu vou fazer, tá? Eu preciso pegar essas informações para me calcular, né, encontrar um padrão de cálculo para isso. Tá? A gente tem aqui no WinGet, né, chamado distância. Né?
E aí eu vou trazer esse modo de distância para ele fazer cálculos através do que ele encontrou, né, para encontrar uma padronização. Tá? Então, ele vai calcular a chamada distância euclidiana. A gente aprende até essa distância euclidiana lá no ensino médio. Aí eu vou pegar ele aqui, ó. Não sei se vocês lembram lá no ensino médio a distância euclidiana. A gente aprendia lá. Deixa eu puxar aqui que é melhor. Tá? Existem vários métodos aqui, tá? Se eu dar 2 cliques aqui, ele vai abrir vários. Ó. Vou pegar aqui a distância, a normalização da distância euclidiana. Para quem não lembra, tá? Eu vou puxar aqui, ó, só para a gente poder ver. Chamavam para a gente lá na escola, tá? Que vocês chamavam isso de distância entre 2 pontos. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. A distância entre 2 pontos. Tem permissão aqui no site da pessoa, só com matemática. Aqui, ó. Essa aqui é a distância euclidiana, que é a distância entre 2 pontos. Tá? Ele vai aplicar ali para aprender, desenvolver um padrão dessas imagens para a gente aplicar algum tipo de... Ele já aprendeu através do Image Build, né? Fez aqui o treino da máquina, da parte de IA, treinamento dessa máquina. Vamos aplicar aqui a distância euclidiana e a partir daqui a gente vai querer... vamos dar um exemplo. Eu quero fazer aqui uma hierarquia. Quero ver se ele consegue reconhecer padrões dessas imagens. Tá? Reconhecer padrões de imagem. Então, imagina aí que eu poderia, através de fotos, né, eu trabalhar essa parte de clusterização de imagem para fazer reconhecimento. Só um minuto. Tá? Então, essa técnica aqui de clusterização de imagem que a gente vai fazer, a gente fez o aprendizado de máquina, aplicamos a distância para todos aqueles cálculos, né? Isso é uma técnica que pode ser muito poderosa, tá, pessoal? Para fazer aplicações aí para várias áreas, que a gente está tentando tentar passar essa informação. E aí a gente está agrupando essas imagens, a gente aplicou a distância para ele poder reconhecer esses agrupamentos com base, né, em características, valor, textura, algum conteúdo que ele tirou a partir dessa imagem EMB. Né? E aí eu posso, por exemplo, aplicar, dentro de aplicação, por exemplo, o exemplo que a gente tem disso aí é o serviço do Google Foto. Né? Quem tem o serviço de Google Foto, ele vai lá, pega o rosto, cria um cálculo da distância lá euclidiana, e a partir de lá ele reconhece as outras fotos e separa por grupo. Isso aqui também, tá? Tu pode imaginar aplicações aqui, por exemplo, estou aqui, agrupar imagens de exame, por exemplo, tomografia. Não sei se ninguém tem ido, mas, por exemplo, o pessoal tem ensinado aí, fazendo um treinamento de máquina, como a gente acabou de fazer com imagem EMB aí, para reconhecimento de padrão de câncer. Eu não lembro, mas eu vi numa série que eu acho que foi na Netflix até, que ele tem uma IA, que o cara alimentaram essa IA com bilhões de imagens relacionadas a câncer, e hoje ela já consegue estar ali, vai dizer, olha ali, aquele cara tem probabilidade de ter câncer no futuro. E aquela imagem que o olho humano ali não estava conseguindo, ele já consegue ali. E aí, quando vê com o tempo, né, eles foram analisando e realmente aí começou a ter. É claro que eles começaram a cuidar, mas. E aí você tem o antes, né? Prever a situação. Então, a ideia é de eu fazer um auxiliar de detecção de doenças através de criação de grupos de imagem. Né? Uma outra coisa que a gente pode aplicar, tá? Vou dar aqui um exemplo dentro da área de e-commerce. Né? Eu posso lá pegar o meu clusterizar, né, produtos similares, né? Como roupas, estilos, etc. Né? E aí isso aí pode melhorar um pouco a experiência do usuário, né? Para fazer filtros melhores. No nível, por exemplo, meio ambiental, aqui, eu pensei assim, que a gente fez um trabalho uma vez com uma empresa aí, que é para reconhecimento de padrões de satélite. Né? Se agrupa imagens de satélite para identificar situações de queimada. Tá? Então, você ali, ou de repente, área urbana, verificar alguma situação que você quer monitorar. Então, cara, exemplos tem vários, tá?
E aí, o que eu faço com esse cálculo que ele gerou? Eu vou trazer aqui um cara que nós chamamos de clusterização. Está aqui, ó, a clusterização por hierarquia. Então, através do que ele aprendeu e através do cálculo que ele fez, tá? Se eu der dois cliques agora aqui, ó, ele desenvolveu um padrão aqui para mim. Ele diz, ó, essas imagens que tu tem aqui são do mesmo grupo. E quanto menor, eles têm mais coisas iguais, parecidas uma com a outra. Claro que existe a probabilidade do erro. Né? A IA não erra hoje, tem, sei lá, ela erra, tá, ela aprende, né? Por médio de tentativa, aqui é a mesma situação. Quanto mais e mais eu tenho, o aprendizado lá vai ser melhor. Tá? Então, por exemplo, ele reconheceu aqui alguns padrões. Olha, que esses gatos aqui, ó, fazem parte do mesmo grupo. A ovelha faz padrão do mesmo grupo, tá vendo? Olha, o bode, eu coloquei uma pasta, com tudo junto lá. Mas, por exemplo, ele reconheceu uma coisa aqui, ó, que no grupo dos cachorros, ele botou um bode aqui, ó. Então, eu precisaria aí treinar mais ele com imagens de bode para que ele lá, ou de cachorro, de bode, para que eles pudessem entender a diferença entre eles. Tá? Então, aqui, ó, cachorro, ele criou um grupo, mas botou um bode. Olha. Gavião, ele criou um grupo também, com algumas parecidas. Aí aqui tem. Eu quero ver essas imagens. Quero ver esses grupos aí. Beleza, ótimo. Eu vou puxar aqui, ó. Imagem view. Né? Então, agora na imagem view, né, eu consigo. Opa, desculpa. Eu consigo fazer esse padrão. Tá? Consigo fazer esse padrão. Então, por exemplo, aqui, vou dar um clique aqui no grupo. Aí eu digo, ó, beleza, quero ver esse grupo aqui, ó. Eu marco, eu chamo de C1, e vou na imagem view aqui, ó. Aí, olha lá. Só aumentar a imagem aqui. Então, ele reconheceu que esses caras são gatos. Interessante aí que ele reconheceu que os caras são gatos. E a gente não disse nada. A gente disse para ele só fazer lá a aplicação, né? E ele fez o cálculo, um treino de imagem, né? Usamos a IA de treino de imagem, e através desses dados que ele aprendeu, fizemos uma aplicação de cálculo, ele clusterizou e encontrou padrões aqui, e disse, ó, esse cara aqui são gatos. Vamos ver aqui outro grupo, aqui, ó. O grupo que ele deu falha. O grupo das ovelhas. Olha que interessante aqui, ó. O grupo da ovelha, ele encontrou esses caras aqui, ó. Olha, todo mundo com a mesma lata. Ele fez algum cálculo aqui, calculou a distância, tudinho. Ó, esses caras são ovelha. Mas ele disse aqui, ó, para mim, vocês estão vendo que eu estou falando, mas eu estou já argumentando os dados que estão chegando para mim. Tá vendo? Ele disse para mim, né? Ele está dizendo aqui para mim, ó, que tem um grupo maior, que esse grupo aqui, ó, o grupo dos bodes, eu vou dar dois cliques aqui, ó. Tá vendo? Ele encontrou um padrão. Mas ele entendeu que existe algo maior que eles têm. Olha, as ovelhas e os bodes têm algo em comum. Né? Que esse grupo maior que vem daqui, ó. Então, quando eu dou um clique aqui, ó, ele entende que existe alguma padronização entre eles. Que, ou seja, o que a gente subentende-se de informação? Que existe uma semelhança entre as raças aí. Porque através do cálculo do aprendizado ele encontrou padrões, né? E realmente, se tu olhar visualmente, né, você acaba assim, e ele usou matematicamente o processo para chegar nesses padrões. Quer dizer, é muito interessante
Eu digo assim, eu acho muito interessante esse tipo de situação, porque a gente não tocou em nada. Ele aprendeu, ele reconheceu, né? E ele está passando informações para a gente aqui. Vou pegar um negócio. Passando informações para a gente. Ele entendeu do aprendizado. Né? Isso é interessante. Eu vou ver aqui, ó. Vou voltar lá. E aqui que eu digo que ele encontrou um erro aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Vou pegar esse grupo C1 pequeno. Vou dar uma olhada aqui. Ó, olha só porque ele disse que ele acha que é parecido. O pior, se tu olhar assim, ó, ele encontrou algum padrão, acho, das cores, eu acho, ali, que ele chegou e disse, olha, eu acho que esses caras aqui são... Acho que até a visão olhando para frente eles têm... não tem um padrão, claro, do tamanho ali, mas existe um padrão de cor, né? E aí eu teria que treinar mais ele, né? Dizer, olha, vamos lá, vou entregar mais imagens para ele poder aprender, né? Quer dizer, isso que eu acho interessante, né? Porque você imagina quanto tempo aí ferramentas como o ChatGPT, Gemini e outros fizeram para aprender, né? Para chegar nesse nível aí. Só um momento. Então, quer dizer, a gente tem, né? Ele conseguiu aplicar, aprender, mas mesmo assim ainda tem falha, tá? Como eu disse para vocês. É a mesma questão das imagens, está aprendendo aí. Vamos ver outro grupo. Grupo dos cachorros aqui, ó, que ele pegou desse lado aqui. E olha que não tem. Olha esse cara com esse aqui. Não tem nada a ver, cara. Mas ele ali encontrou, né, essa aplicação aí. É isso que eu digo assim que é fantástico. E aí ele encontrou um padrão aqui, ó. Esse padrão aqui, né? Aí ele encontrou que esses caras são menos categorias, mas existe. Só um momento, peraí. Bom, bora voltar. É um aluno que chegou aqui da sala de vocês. Então aqui eu tenho, né, nossas imagens de saída.
Eu quero chegar bem aqui, ó, por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, esses caras aqui, ó. Botei uma imagem sem nome, vai ser, professor, tá reconhecendo porque o senhor colocou nome parecido, né? Eu botei ali um get image 12, não sei o que, tal, junto com os outros. Ó, reconheceu as vacas, tá? Então, então aí ele fez esse reconhecimento. Mas, professor, beleza. Mas será que realmente ele aprendeu? Será que realmente ele está sabendo quem é quem? Beleza, vamos fazer um teste. Né? Eu vou pegar aqui um navegador. Isso é como eu disse para vocês, é um teste muito clássico dele. Existe uma vaca aqui que a gente chama de vaca milk. Vaca milk. Vou pegar essa foto dela aqui. Vou salvar. E eu vou jogar lá no grupo de imagens. Origin, análise de imagem. Vou jogar lá aqui dentro. Vou jogar como R, tá vendo? Fui como R. Fechei aqui. Tá? E aí, nesse aprendizado aqui, tá? Vou dar aqui, vou dar um reload, né? Olha o que vai acontecer com tudo que está aqui, tá? Ó, já aprendeu aqui, tá processando, ó, alimentou todas o circuito. Vamos ver se a imagem está lá. Ó, já está aqui no meio. Aqui é tudo misturado, tá vendo? Só para dar letrinha aqui. Calculou a distância e vamos para a hierarquia. Vamos ver o que foi que ele fez com aquela imagem lá. Né? Se tu olhar aqui, o R já está aparecendo ali, ó. Vou marcar aqui, ó, e vou verificar. Ele já entendeu que aquela imagem ali é uma vaca. Então, ele já reconheceu o padrão e já categorizou ela, né, no grupo lá das vacas. Uma imagem lá que a gente selecionou, jogamos lá no meio das outras, tá? E ele já fez essa padronização. Né? Quer dizer, isso que é interessante, né? Essa, essa, essa ideia que ele tem da informação. Aí, só um minuto. Então, ele fez esse reconhecimento da imagem. E aí, tu pode pensar em algumas padronizações de uso, né, de ter essa informação trabalhando com imagem. Como eu disse para vocês, as possibilidades são muitas, 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 mas que vocês têm que, quer dizer, a gente tem que pensar como fica o uso da ideia, né? A gente está fazendo aqui com animais, tal, reconhecimento, tal. Já eu tinha um aluno que, na verdade, eu até ajudei ele no processo, que ele trabalhou com essa questão. Ele foi até para o mestrado na universidade, era da especialização comigo, e ele, o trabalho era justamente sobre isso. Aí, em Python, né, para fazer esse mapeamento e já fazer a atualização das estruturas. Ele até como ele ganhou a bolsa do mestrado lá.
Aí fica muito aquela questão de pensar ali, né? Como é que eu o que eu vou usar, né? Junto com a ferramenta, né? A gente fica hoje. É, mas existe muitos padrões, tá? Muitos padrões aí que vocês podem pensar em como analisar, o que vai fazer, e aí a gente pensa aí o que a gente, no dia a dia, né? E esse aí da vaca, o que vocês acharam desse reconhecimento de imagem aí? É uma coisa que a gente não tinha trabalhado ainda, né? A gente só tinha trabalhado, era questões vinculadas a dados, né? Dados em si, e a gente não tinha ainda trabalhado ainda nenhuma questão como essa, de imagem. É muito preto no branco, é verdade. Vai ter, cara. Na verdade, vai ter. Eu estou terminando de escrever esse curso. Eu vou ter um curso só de banco de dados. Eu quero fazer um curso de banco de dados. Depois eu quero fazer um curso de analista de BI. E depois eu quero ver se eu parto para algum curso dessa parte de IA, com mineração, porque a gente não tem nessa linha aqui. E aí a gente vai poder abrir mais essa linha, né, de banco. Também vão ter nessa área de pentest, né? Eu estou já trabalhando nessa área de pentest, que é para a gente poder evoluir essa face que a gente não tem. A gente é uma empresa que a gente trabalha na área de cibersegurança aqui, mas a gente não tem um treino pessoal de cibersegurança, mas aí a gente precisava aí fazer alguns treinamentos para linkar. Não deixei. A gente tem os dois a gente tem um treinamento de pentest. O Will está com o Red Team, eu estou com o Blue Team, time de defesa e está com o time de ataque. E a parte de infra somos nós, nós somos hoje os professores dessa área aqui. Mas como eu sou tanto da área de desenvolvimento como da área de segurança, né? Mas eu coloquei agora para dois cursos, porque eu posso administrar. Um que é o Windows Server, que é essa parte de servidores para o Windows Server, e também colocamos um em Linux para servidores também, né, específico. Claro, aí depende aí, passei para a coordenação, né, para ver se a gente abre aí o curso, tá? Mas já está lá com eles já está na mão deles, tanto esses como os cursos de novos, né, de banco, BI e etc. Vou fazer mais um aqui, só para a gente responder essa situação aqui. Eu estava até montando um esquema. Olha, ele tá ficando cheio, né? Esse aqui é só do. Tanta coisa aqui. Esse aqui é o da previsão de imagem, né? Treinamento com IA de imagem. Eu vou colocar um aqui embaixo, tá? Deixa eu só mostrar o que é que eu estava montando. Aí o. Vamos aqui, ó, imaginar a seguinte situação, tá? Eu tenho o seguinte dados aqui, ó. Deixa eu abrir esses dados. Estava montando aqui. Fruta, que é fruta e vegetais.
carboidrato, fibra, vitamina, né? E dizendo, ó, esse cara é fruta, isso é fruta, 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 fruta. E aí eu cheguei aqui nos vegetais com as características também, tá vendo? Então eu alimentei ele, eu tenho uma tabela que está alimentando essas informações do que é fruta e qual é a fruta, né, com os valores calóricos, magnésio, vitamina, etc. Aí eu acho que responde um pouco a questão lá do que o Costa tinha pedido aí, tá? Pediu aí, eu montei um exemplo para vocês poderem entender. Então, criei essa base de informação e vou carregar lá. Tá? Vou salvar aqui, vou carregar ela lá. Vou pegar aqui um file, vou carregar esta minha planilha de fruta, eu vou dar um reload aqui. Ele identificou que é uma planilha, tá? E aí ele já trouxe aqui para gente, sim, menos o Streamlight, tá, Celso? Menos o Streamlight que só funciona com o VS Code. Então, aqui, ó, ele já identificou, né, o tipo de variável, a categoria, ele já identificou, e aqui os textos, né? Vamos ver o que ele carregou aqui. Vou trazer aqui um dataset. Beleza, tá aqui, ó. Olha lá. Trouxe para a gente a informação. Só que o que eu quero fazer, tá? Eu preciso agora dizer para ele, vou puxar aqui uma coluna, para mim dizer para ele quem é o alvo. Eu quero fazer o seguinte, eu quero entregar. Então, deixa eu só aquela questão de predição, tá? Eu quero que ele analise uma informação e ele me diga se aquilo é fruta ou vegetal. Tá? Se aquilo é fruta ou vegetal. O meu alvo é a categoria. E onde está a categoria fruta ou vegetal. Esse aqui são os dados de alimentação. Tá? Então, eu disse para ele aqui que o meu alvo é a categoria. Aqui. Deixa eu limpar mais essa área aqui. Puxar para cá. Senão vai bagunçar um com o outro. Passar para cá. Pronto, vou puxar isso para cá. Né? Então, eu tenho os dados, disse para ele os meus dados e meu alvo é separar quem é fruta e categoria. Tá? Com isso, tá? Eu posso, através do meu alvo selecionado, eu posso chamar um cara chamado tree, que é a montagem de árvore, tá? Ele vai fazer uma análise com as informações e vai montar uma árvore de informações. Eu posso trazer aqui o tree view para ver essa informação aqui. Então, ele sabe lá, ó, pegou lá as informações, tá vendo? As informações, potássio, carboidrato, uma fruta, né? Tem a seguinte informação, né? Calórica, trouxe as informações que estavam lá para analisar, certo? Então, o que eu preciso fazer? E aí eu tenho uma dúvida. Tem uma dúvida aqui que chegou para mim, tá? E essa dúvida é o seguinte: eu tenho esses dados aqui, eu não sei o que é isso. Preciso que ele faça uma predição. Ele analisa a informação e me diga se isso é uma fruta ou se isso é um vegetal. Ele tem as informações aqui, ó. O nosso alvo é fazer com que ele diga para mim se isso é uma fruta ou um vegetal que foi descoberto. Tá? Você imagina aqui, tá? Uma outra situação dessa. Eu me lembro que eu tenho até um da Microsoft, da parte de. Participei do projeto. Era o projeto que tinha para mais dados para Marte, que teve aquele projeto lunar. Eu nem sei se mais tem mais. Deixa eu ver se eu
Dá tempo para vocês aqui. Aqui no Microsoft Learning, Microsoft Learning, Microsoft, opa, escrevi errado. Microsoft Learning tinha um treinamento aqui, tinha. Vou explicar por quê. Deixa eu ver se ainda tem aqui. Procurar caminhos. Deixa eu ver aqui. Análise de dados. Deixa eu ver se ainda tem. Deve ter outros, mas não sei se tem esse aqui. Ó. Tem vários aqui, pequenos cursos que vocês podem fazer de Power BI, tá vendo? A parte Spark. Mas tinha um aqui. Apareceu ali, eu não devia, mas tudo bem. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Que era planejar a missão lunar com Panda e Python. Tá? Esse aqui era muito bacana. Deixa eu ver se tem alguma informação sobre isso. Alguém colocou no GitHub aqui, ó, mas deixa eu ver se vai carregar ainda. Existe. Saiu. Mas o que era acontecer? Tinha uma ideia como essa aí, tá? Era, por exemplo, ele tinha lá, chegou lá a ideia que eles chegaram em Marte, mesmo sistema aqui que tem aparecendo que eu estou usando das frutas. E aí eles têm lá informações de cada rocha, né, com as suas informações. E aí eles pegaram uma rocha em Marte e a gente tinha que fazer a predição para saber se era ferro, se era zinco, se era uma outra. É o que a gente está fazendo aqui. Só que a gente está usando fruta e vegetal. Né? Então a gente tem a informação lá preenchida e a gente tem as que a gente quer descobrir para saber qual é a categoria. Tá? Então esse projeto lá era muito bacana daquele curso, mas é a mesma pegada, tá aqui, a mesma pegada. Então eu vou carregar aquele cara, vou pegar aqui mais um file e vou carregar aquele lá que eu quero descobrir, dados a analisar. Tá? Vou fechar aqui, né? Ver se está certinho. E aí eu vou verificar os dados, deixa eu ver os dados que foram carregados. Né? Aqui, ele quer descobrir, né, o que é. Aí eu poderia chegar para ele, né, e arrumar um pouco essa casa aí. Porque se tu olhar ali, quando ele carregou, né, a categoria que ele trouxe, né, veio um pouco bagunçada. Então, o que a gente pode fazer? O que eu estou dizendo é isso aqui, ó. Quando eu carreguei os dados, ó, a categoria ele pensou que é numérico, tá vendo? Mas eu posso ajeitar isso. Posso puxar aqui, ó, Edit Domain, e aqui em categoria, eu digo, ó, isso não é numérico, isso aqui é categoria, variável de categoria. Vou aplicar. Pronto. Ou seja, agora meu data table que está saindo daqui já ajeitou, tá? Então, olha só, agora que vem a questão da predição, tá? Eu vou dizer para ele aqui, ó, vou colocar a predição, que é para ele tentar prever a informação. Vou ligar ele aqui. Então, ele entende aqui, ó, só para vocês entenderem, que existe essa informação aqui, e aqui ele vai trazer a resposta para mim, achando o que ele é. As duas categorias aqui que ele vai achar que ele vai encontrar. Tá? Vai tentar prever essa situação através dos dados que eu coloquei. Bom?
Então, só que eu preciso agora linkar. Né? Eu preciso pegar aqui a minha informação que está em árvore. Vou deixar aqui em tempo real, aqui, ó. Ver se eu consigo deixar as duas telinhas aqui, ó. Está com de tela aberta. Tá? Vou deixar aqui, ó, bem aqui. Pronto. Então, eu vou pegar os dados que eu encontrei e vou ligar aqui, ó. O que é que tem aqui? Tem essa informação aqui, ó. E vou dizer para ele tentar aprender e prever o que está acontecendo. Quando eu ligar, olha só o que ele já fez. Ele já respondeu. Olha a velocidade que ele já respondeu. Então, quais informações que ele encontrou, ele entende que esse cara aqui é uma fruta. E que esse cara aqui de baixo, ele é um vegetal. Tá? Então, ele já fez uma previsão da informação a partir da base de informação dele que foi alimentada. Isso é um exemplo bem simples, mas também pode estar ali, como eu falei para vocês, no caso do meteoro que a gente fez do projeto lunar, né? E aí entra várias situações. Então, nesse caso, ele reconheceu através da base e através dessa base ele respondeu para a gente. Né? Então, isso aí que a gente está fazendo, tá, pessoal? Ele está fugindo um pouco do contexto de analista de dados e indo mais para uma linha de cientista de dados, tá? Aí a gente fez um aprendizado de máquina, né? A gente capacitou o modelo aqui para ele classificar, que a gente chama de classificação, né? Para ele prever uma situação. E aí, através dessa previsão, ele encontrou o padrão e disse para a gente o que é cada um. Tá? Isso é um exemplo que a gente fala aqui de previsão de demanda, que pode ter acontecido, mas outros exemplos que eu posso dizer, previsão de demanda de comércio, prever vendas futuras, né? Onde vocês veem isso? No Google lá, vocês ficam clicando, tal, e ele diz para ti, olha, pode comprar tal livro. Ele pegou, ele categorizou as possibilidades e através dessa predição ele diz, olha, tal produto ele pode comprar. O reconhecimento de imagem que a gente fez lá com Image Build, que é uma predição mais focada para a imagem. Classificação de cliente também a gente pode fazer, previsão do clima, e a detecção de fraude, né? Eu poderia botar aqui criar uma tabela de clientes não que tem possibilidade. Olha, esse cara não pagou isso, não pagou aquilo, pagou isso, pagou, não pagou, não pagou. E depois eu dizer assim, olha, esse cara aqui vai dar fraude aqui se tentar fazer o empréstimo. Ele vai tentar prever. É isso mais ou menos aí que lá o teu software, quando vai fazer uma análise, diz, olha, não dá o cartão para ele, não. Tá? E aí, então, o Costa, que estava interessado aqui, puxou para dentro um pouco já de ciência de dados. Mas está aqui, ó. Isso aqui é uma situação de previsão de informação baseada em análise das informações e criando o futuro aqui, ó. Descobrindo que isso aqui é fruta e vegetal. E aí, o que acharam desse aí? Olha lá, galera. Vamos, vamos ver aqui o que a gente tem que fechar para que a gente está já na finalização da nossa estrutura do nosso curso, né?